It's a flower. Isso é uma flor. I have some flour. Eu tenho um pouquinho de farinha aqui. Flour, flour, flor, farinha. Será que essas palavras têm alguma coisa em comum? Sim, elas têm a mesma origem. Depois de viajarem por várias linguagens, elas acabaram em algum momento da história tendo o mesmo significado. A flor é a parte de alguma coisa, parte de uma planta. A farinha, ela também significa parte, ela é a menor porção de um grão. Em algum momento você poderia falar a fina flor da sociedade, a parte da sociedade. Em inglês, elas têm a mesma origem. E se eu falar de flow? Flower, flow. Será que flow também tem a mesma origem que flor e farinha? Não. Flow viajou por outros caminhos no tempo da linguagem, tem uma outra origem. E segundo o dicionário, flow significa fluxo, to flow, fluir, escorrer, derreter, se movimentar. E flow também é o nome de um livro escrito por um psicólogo que tem um nome deste tamanho, que nem cabe no vídeo. Esse psicólogo criou o conceito de flow ou de fluxo, analisando aquela atividade que você faz que você não vê o tempo passar. E quando você termina, você entrega aquela atividade, você sente prazer. Ele disse que flow é o equilíbrio entre o esforço e a entrega. Eu vou repetir. O equilíbrio entre o esforço e a entrega. Por exemplo, essa atividade ela não pode ser fácil demais, daí o esforço, porque senão você cai no tédio. E também não pode ser difícil demais, porque senão você fica nervoso e fica ansioso ou pode talvez não concluir aquela atividade. E como que a gente encontra esse equilíbrio entre o esforço e a entrega, entre uma coisa que te dá prazer e que você tem que se esforçar para fazer? Have fun. Quando você se diverte, quando você encontra prazer realmente naquilo que você faz. Por exemplo, no aprendizado da língua, no aprendizado de um idioma ou no aprendizado de qualquer outra coisa. Quando a gente se diverte no processo, quando a gente se diverte nesse movimento de aprender. E por falar em movimento, flow, o fluxo, me lembra muito o movimento das águas, o movimento do mar, o movimento do rio. Só que esse movimento das águas, esse fluir das águas, não é aleatório. O mar sabe para onde ele vai, o rio sabe onde ele vai desembocar. E nós, no nosso aprendizado, também podemos saber para onde nós vamos. Nós podemos ter uma meta. Eu quero chegar a tal lugar. Mas eu posso me divertir no caminho. Eu posso admirar a paisagem enquanto eu aprendo. Have fun. Se divirta no processo. E tem, por falar em água, por falar em rio e mar, tem uma frase que eu gosto muito, que eu quero compartilhar com você, que é essa aqui. Água parada apodrece. Alma parada adoece. Uma semana de muito flow para você. Have fun!